Quero saudar todo o povo evangélico com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. A finalidade que me levou a gravar este LP é para que todos encontrem soluções de suas dificuldades em Jesus. As coisas começaram a dar errado em minha vida quando eu, com 13 anos de idade, roubei meu pai. Ele, muito irado, me espancou violentamente, onde fiquei 5 dias numa cama. Após essa surra, perdi todo o amor em meu lar, onde fui para o mundo tentando encontrar soluções em minhas dificuldades. Encontrei muitos amigos, onde me apresentaram maconha. Comecei a usar a maconha. Com o primeiro contato com a maconha, senti uma paz irreal, senti ânsia de vômito, realmente fugi da realidade. Dali para frente, a maconha começou a fazer parte de minha vida. Automaticamente fui ficando dependente daquelas drogas. Todas as vezes que eu me sentia problemático, eu procurava solução na maconha. Mas, para o sustento dessa maconha, eu tive que roubar, assaltar, onde eu comecei a praticar crimes, como roubos e assaltos, para o sustento das drogas. Automaticamente fui conhecendo as prisões, como juizados de menores, FEBEM, cadeias públicas, e nessas prisões a única pessoa que me visitava era minha mãe. Minha mãe sempre deixava Piracicaba e vinha a São Paulo, ia ao Rio de Janeiro, ao Paraná, tentando recuperar o seu filho, tirar o seu filho do meio dos marginais, tirar o seu filho do mundo das drogas. Ela ia com uma esperança viva, ardente no seu coração, de libertar o seu filho. Mas sempre ela era decepcionada, porque não conseguia êxito em suas lutas. Minha mãe cansou-se tanto de lutar pelo seu filho. Certo dia, perdeu suas esperanças. Não quis mais me visitar. Eu me sentia abandonada pelas casas. Resolvi mais uma vez fugir. Aonde fugir da FUNABEM do estado do Rio de Janeiro. E vim para Piracicaba. Chegando em minha casa, encontro minha mãe num leito de dor, gemendo e chorando. Perguntei para ela: mãe, por que a senhora está assim? E ela respondeu: é por sua causa, meu filho, pois você é o filho que eu mais amo e o qual mais me preocupa. Faz 15 dias que eu não consigo me alimentar nem dormir. Paulo, se você continuar no mundo das drogas ou voltar às prisões, eu morrerei. Por isso não, mãe. Vou parar com a vida do crime. Vou procurar um serviço. E comecei a trabalhar como garçom na cidade de Piracicaba. Mas isso não durou muito tempo. Cerca de um mês, meus amigos, que diziam ser amigos, foram lá para tirar o Paulo do serviço. E com tanta insistência, conseguiram. E voltamos novamente ao mundo do crime. Voltamos ao mundo dos assaltos. Quando, pela primeira vez, praticamos um assalto numa agência bancária na cidade de Campinas. Não levou 15 dias, fomos todos recapturados por esse assalto. O Paulo, já maior de idade, com seus companheiros, foi condenado a apenas 17 anos de prisão. Esta pena não veio causar sofrimentos em mim, mas sim em minha mãe, que sofria do coração quando soube que seu filho foi condenado a apenas 17 anos de prisão. Ela teve uma parada cardíaca e morreu. Eu, ficando ciente da morte de minha mãe, comecei a gritar para todos que estavam ao meu redor: por favor, eu quero ver a minha mãe, ela é muito importante para mim. E meus amigos disseram: Paulo, não adianta você chorar, aqui o filho chora e a mãe não vê, e sua mãe muito menos verá porque ela está morta. Aquelas palavras me abalavam um tanto que me revoltava mais ainda. Eu ficava cada vez mais abalado, aonde fui ouvido por uma voz de um carcereiro, o qual veio a mim e disse:
Paulo, eu vou te levar para você ver sua mãe. Aproveitando esta oportunidade, consegui fugir. E na fuga, roubei um carro. Fui parar na cidade de Campinas, aonde lá conheci elementos de alta periculosidade. Formamos uma quadrilha e começamos a assaltar bancos. Conseguimos assaltar muitos bancos. Conseguimos comprar muitas propriedades, muitas drogas. E devido a tudo isso, ficamos sendo procurados pela polícia de todo o país. Quando fomos recapturados, tínhamos bastante dinheiro para pagarmos os melhores advogados do Brasil, que nos tirava da prisão. Novamente em liberdade, voltamos aos assaltos a bancos. Com muito dinheiro dos assaltos, conseguimos comprar um edifício de 12 andares na cidade do Rio de Janeiro. Em um desses apartamentos, tínhamos 1.800 armas de grosso calibre, que eram para serem usadas para assaltos a bancos e tiroteios com policiais. Essa carreira cresceu bastante. Nós começamos a se infiltrar cada vez mais no mundo da criminalidade. Éramos elementos de alta periculosidade. Realmente, a nossa fama crescia por todo o país. A única solução para o Paulo era ficar atrás das grades ou ser morto. Quando fomos descobertos pelas autoridades, bloquearam todas as nossas propriedades, por serem adquiridas de formas ilícitas. E eu, sem recursos para conseguir a minha liberdade, comecei a planejar meios para sair da prisão. E surgiu a ideia de cavar um túnel, onde conseguimos fugir das grades. Voltando ao mundo do crime, novamente fomos recapturados. Sempre encontrando uma forma de fugir, entre novas prisões e novas fugas acontecidas por 8 vezes sucessivamente, fui levado à cadeia de Porto Feliz. E lá chegando, fui colocado no meio de muitos presos, e eles diziam: chegou o Paulo, o qual tem meios para nos tirar desse lugar. Nesta hora pude ver e sentir que eu não estava rodeado de amigos, e sim por pessoas que queriam ver a vida do Paulo em risco em prol de novas fugas. E neste exato momento vi um homem com um livro preto na mão. Este homem estava de cabeça baixa, chorando. Fui até ele saber o motivo de sua tristeza. Perguntei ao mesmo: por que está chorando? Será que você está sofrendo? Será que também não tem liberdade para você? Será que você está condenado a mais de 68 anos de cadeia? Por que tu estás sofrendo? E ele respondeu: sim, Paulo, mas mesmo no meu sofrimento, eu tenho um Deus que vela pela minha vida, e Ele quer te libertar de uma maneira que você nunca foi libertado. Este livro que tenho em minha mão chama-se Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus diz, lá em São João, capítulo 8, versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ela confirma em Romanos 8, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo, Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Ele quer fazer de você um jovem digno das coisas de Deus. Quer transformar a sua vida. Quer te dar uma liberdade que o diabo roubou de você. Ele quer fazer de você um jovem livre. Livre para servir a Deus. Livre para fazer algo em prol das coisas de Deus. Aceite Jesus e tudo será realizado em sua vida. Nós fomos para uma cela e lá ficamos pregando o Evangelho. Aquele homem pregou para mim cerca de 24 horas. Nessas 24 horas, ele testificou o que Deus tinha para a minha vida.
Nessas 24 horas de pregação daquele homem, eu fui convencido pelo Espírito Santo de Deus que realmente eu era pecador, que para mim a única solução era dobrar o meu joelho e me entregar totalmente a Cristo. Foi isso que eu fiz, de joelhos dobrados, chorando, pedindo perdão de meus pecados. Comecei a sentir que alguma coisa estava nascendo em meu coração, que alguma coisa estava vivendo em minha vida. E realmente sentia que o Espírito Santo de Deus estava limpando o meu ser, estava tirando os maus pensamentos, estava libertando um jovem que era viciado 13 anos, estava tirando as coisas impossíveis da minha vida. E eu fiquei ali durante 2 horas, chorei, me arrependi, pude me entregar totalmente a Cristo. Senti que realmente Cristo libertou-me das garras de Satanás. Levantei-me, sentindo-me liberto. Pude ver e ouvir 16 presos blasfemando de mim. Eles maldiziam: Paulo, não faça isso. Você não pode aceitar Jesus. Você não vai poder mais usar drogas. Você não vai poder mais roubar. Você não vai poder mais fugir das grades. Não faça isso, Paulo. E eu, olhando para eles, disse: mas também, graças a Deus, não vou poder mais sofrer, porque todos os meus sofrimentos Jesus carregou com ele na cruz. E agora sinto que sou um homem transformado pela palavra de Deus. Ali nasceu um novo Paulo. A palavra de Deus diz também que se pois alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E realmente as coisas mudaram em minha vida. Deixei as drogas, deixei a vida do crime e comecei a ensinar tudo aquilo que Jesus me ensinava. Comecei a transmitir Cristo, e falando de Jesus para os presos, que eram sedentos da palavra de Deus. Eu e aquele homem tornamos-nos 2 evangelistas dentro daquela cadeia. Pregávamos o Evangelho todos os dias, e ao invés deles convencerem a nós voltar à vida do pecado, o Espírito Santo de Deus os convencia que eram pecadores e também aceitavam Jesus como seu Salvador. E ali estávamos todos alegres, porque muitas vidas perdidas estavam sendo salvas por Jesus. A felicidade de Cristo nasceu em nós, e todos os traumas, todas as dificuldades, todas as coisas ruins fugiram de nosso ser. Éramos vidas felizes, alegres, contentes, porque Cristo realmente nos libertou de todas as nossas más ações. Numa prisão não é fácil. Presos são pessoas difíceis, pois dificilmente haverá humilhação. Não é com simples palavras que um preso irá dobrar seus joelhos e reconhecer que é um pecador. Mas quando o Espírito de Deus opera em uma vida, não há barreiras, sendo que o mesmo tira todo orgulho e dureza de seus corações, onde aí o Espírito Santo os convence a se humilhar, entregando suas vidas a Jesus. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14: E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Apesar de muitas lutas, tínhamos a vitória em Jesus, que eram os frutos de vidas que estavam sendo recuperadas pelo poder da palavra de Deus. Nós tínhamos também dificuldades
na liberdade de servir a Deus, sendo que uma parte era crente e outra não. Luz e trevas não têm comunhão. E veio em minha mente a possibilidade de dividir as pessoas crentes, onde fiz um abaixo-assinado ao delegado, requerendo as divisões e autorização para a entrada de igrejas evangélicas naquela cadeia. E graças a Deus, nossos requerimentos foram deferidos. Fomos colocados em celas separadas. E, domingo sim, domingo não, recebíamos visitas de igrejas evangélicas. Aquilo para nós era muito gratificante, pois nós aprendíamos muito a palavra de Deus, edificava nossas vidas espirituais. Após os cultos, éramos alegres, felizes, pois Deus falava conosco e dava esperança de sermos importantes para Cristo e para todos. Alegrias dentro de um lugar que éramos para ser triste chamou a atenção de muita gente, inclusive das autoridades daquela cidade, que um dia eles se reuniram a irem lá a saber o motivo de nossas felicidades. E lá chegando numa quarta-feira de manhã, encontraram-nos, nós evangélicos, abraçados, louvando a Deus. Fui interrompido pela voz de um juiz, o qual me dizia: Paulo, por que essa alegria toda? Você não tem direito a essa felicidade, pois a sua felicidade só vai acontecer após essa porta se abrir para você. Engana-se, Vossa Excelência, pois graças a Deus a porta já se abriu para mim, e ela não é esta que está me mostrando, ela é Jesus, que está dentro de meu ser. Hoje me sinto um homem livre para louvar a Deus. É maravilhoso saber que a porta que Deus abre, o homem não pode fechar, e a porta que Deus fecha, o homem não pode abrir. Mas mesmo cheio do Espírito Santo, nós éramos provados. Foi colocado conosco um preso, o qual ele era espírita, e recebia vários espíritos, como Preto Velho, Pai João, Tranca-Rua e outros. Isso veio para provar nossa fé. Este homem, possesso por um dos demônios, disse: Eu tenho soluções para vocês saírem daqui. Façam o que eu mandar, que eu soltarei vocês, convencendo as autoridades. Eu perguntei: o que queres que nós façamos? Consigam para mim uma garrafa de pinga, 3 velas vermelhas, 3 velas pretas e uma galinha preta, e soltarei vocês daqui. E eu disse: homem, aqui estamos em uma prisão, aqui não entra pinga, e tem mais, se você não tem poder para sustentar seus vícios, como tem poder para nos tirar deste lugar? Afasta-te de mim, Satanás, em nome de Jesus. Nesse exato momento, ele caiu rapidamente. Inspirei-me em Jesus, colocando minhas mãos em sua cabeça, fiz uma oração: Senhor Jesus, tende misericórdia desta vida, liberte-o destes espíritos malignos, hoje e para sempre, em nome de Jesus.
Naquele instante, aquele homem levantou, praticamente liberto, e começamos a evangelizar este homem. E logo ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus é tão bom com os seus filhos que não deixa o diabo os enganar. O diabo é o pai da mentira. Ele tenta, com suas astúcias, enganar os filhos de Deus. Mas Deus é muito poderoso. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. E não deixa isso acontecer. Servir a Deus não é servir, é ser servido. E todas as coisas que Ele pede para nós fazermos é para nosso próprio bem. Por exemplo, se Ele pede para não roubar, é para não irmos para a prisão. E se pede para não sermos viciados, é para não contaminar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, onde a Bíblia diz, em 1 aos Coríntios 3,16, não sabeis vós que és o templo de Deus e que o Espírito habita em vós? Eu creio plenamente na palavra de Deus, e ela me purificou, não só eu, mas todos os que creem. Nesses 2 anos evangélicos, foi o tempo suficiente para Jesus lapidar toda a minha vida, tirando os traumas, o ódio e desespero. Nesses cultos na prisão, recebíamos a visita de vários pregadores da palavra de Deus, como missionários, pastores, evangelistas. Certa vez, veio um grupo de jovens, um pastor e uma mulher. Após os louvores e pregação do pastor, aquela mulher de olhos fechados, apontando para mim e mais 2 jovens que estávamos abraçados, ela dizia: Jovem, daqui a 6 dias Jesus vai tirar você deste lugar. Olhei para a direita e para a esquerda, ela disse: Não é com eles que estou falando, é contigo. Naquele momento comecei a imaginar, me tirar desse lugar? Como? Sendo que devo 68 anos de prisão e muitos assaltos. O Espírito Santo me repreendeu. Não duvides da minha palavra, é o Espírito Santo que está falando contigo. Curvei a cabeça e comecei a adquirir fé em Deus para que aquilo cumprisse em minha vida. Passaram-se os dias, da 5ª noite para o 6º dia, tive um sonho. Sonhei com um juiz, papel e um menino. No sonho, pude perguntar a Deus: o juiz vai me interrogar? O papel será minha liberdade? E o menino? Quem é aquele menino? Por que ele está lá? E Deus respondeu: lá no fórum você verá. Acordei de manhã, super alegre. Olhei para meus irmãos e disse: hoje eu vou embora desse lugar. Eles disseram: você está louco, Paulo? Quem vai te tirar daqui? Qual é o advogado que está trabalhando em sua causa? O mesmo que trabalha para vocês, o advogado dos advogados, médico dos médicos e doutor dos doutores. Ele é Jesus. Às 13 horas veio o carcereiro com as chaves na mão e disse: Paulo, arrume suas coisas que você vai embora. Naquele momento desci do beliche, totalmente feliz, dobrei meus joelhos e comecei a agradecer a Deus. Naquele instante, comecei a falar em línguas estranhas, senti que fui batizado pelo Espírito Santo de Deus. Colocando-me em pé, quando o carcereiro abriu a porta para eu sair, senti que alguma coisa pegava em minhas mãos, puxando para fora, e fui levado até o juiz. E realmente lá estavam o juiz, o menino e o papel. O juiz começou a me interrogar, dizendo: Senhor José Paulo Ventura,
sua pena de 68 anos de prisão foi reduzida para 2 anos apenas. Seus assaltos foram absolvidos por falta de provas. Tenho autoridade para te soltar, mas resta-lhe 2 anos a serem cumpridos. Porém, uma coisa chama minha atenção. De acordo com sua ficha, você foi viciado em drogas por 13 anos. E segundo os policiais e carcereiros, você deixou de usar drogas há 2 anos. Nesse caso, como meu filho é viciado em cocaína, não consigo recuperá-lo. Será que você poderia recuperar meu filho? Eu sei quem pode libertar seu filho. Seu nome é Jesus. Eu posso orar por ele? Sim, Paulo. Após eu ter orado por ele, aquele jovem olhou para seu pai e disse: Pai, antes dele orar por mim, eu estava com um desejo ardente de injetar cocaína em minhas veias. Após a oração, senti-me liberto. Aquela cena fez o juiz mudar de ideia. Paulo, tudo que a justiça tinha que fazer por você, Deus já o fez. Muito melhor. Seus familiares te abandonaram, e eu te convido para morar em minha casa, te aceitando até como um filho. Devido a muitos anos de prisão e muitas lutas em vão, meus familiares chegaram a me abandonar. Estava saindo da prisão sem nada e ao mesmo tempo com tudo, pois Jesus era tudo na minha vida. E Deus jamais deixa seus filhos desamparados. A única coisa que eu tinha era um convite a morar à casa do pastor e o convite a morar à casa do juiz, o qual disse, me querendo até como um filho: Vossa Excelência, eu não posso morar em sua casa. Eu vou morar na casa do pastor, pois eu preciso de alimento para a minha vida espiritual. Tenho que conviver com pessoas evangélicas. E fui morar com o pastor e sua família. Arrumei um emprego como mecânico de manutenção. Trabalhei mais de 1 ano, mas Deus falava comigo: Paulo, não foi para isso que te tirei das grades, e sim para testemunhar o que eu fiz em sua vida e pregar o Evangelho. Lá em Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16, está escrito: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E meditava-me comigo: mas eu preciso comer e construir um lar para mim. E dizia em sua palavra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi pela direção de Deus que me levou a deixar o trabalho material e me integrar somente na obra de Deus. Este foi um testemunho de José Paulo Ventura, filho de João Ventura e Maria Aparecida Ventura. E agora, um homem renascido pelo poder de Deus.